Obrigado, irmão Jorge. Boa noite, igreja. Boa noite, você que está em casa. Mais uma vez estamos aqui. Essa semana eu confesso aos irmãos que foi assim uma semana de um grande desafio, porque eu tinha sido desafiado a estar ministrando a palavra na escola bíblica na parte da manhã e já estava escalado para hoje à noite. Então foi um desafio assim, de muitos estudos, de meditar na palavra de Deus, de chorar também, chorar muito, porque quando nós dedicamos parte do nosso tempo na obra do Senhor e na palavra de Deus, o Senhor certamente fala com cada um de nós. E eu sou grato a Deus por esse momento. Eu acho que todos que passaram por aqui nesse púlpito sabem que aqui as nossas pernas tremem um pouco. Todos que passaram aqui, sem exceção, porque a responsabilidade de estar ministrando a palavra de Deus é muito além do que os minutos que nós passamos aqui nesse tempo. É a responsabilidade de uma vida. E quando nós nos colocamos à disposição de estarmos aqui, é porque a nossa vida tem que estar mesmo no altar do Senhor. O tema para a nossa mensagem dessa noite é um tema que ele diz o seguinte: que tipo de pessoas temos sido no reino? Que tipo de pessoa que você tem sido no reino e que tipo de pessoa que eu tenho sido no reino? E o texto para nossa meditação, para nossa reflexão dessa noite, ele se encontra em Marcos 2, de 1... Retorno está um pouquinho alto. De 1 a 12. Que diz: alguns dias depois, Jesus voltou para a cidade de Cafarnaum. E logo se espalhou a notícia de que ele estava em casa. Muitas pessoas foram até lá, e ajuntou-se tanta gente que não havia lugar, nem mesmo do lado de fora, perto da porta. Enquanto Jesus estava anunciando a mensagem, trouxeram um paralítico. Ele estava sendo carregado por 4 homens. Não se esqueça disso, 4 homens. Mas por causa de toda aquela gente, eles não puderam levá-lo até perto de Jesus. Então fizeram um buraco no telhado da casa, em cima do lugar onde estava Jesus, e pela abertura desceram o doente deitado na sua cama. Jesus viu que eles tinham fé e disse ao paralítico: meu filho, os seus pecados estão perdoados. Alguns mestres da lei que estavam ali sentados começaram a pensar: o que é isso que esse homem está dizendo? Isso é blasfêmia contra Deus. Ninguém pode perdoar pecados, só Deus tem esse poder. No mesmo instante, Jesus soube o que eles estavam pensando e disse: por que vocês estão pensando essas coisas? O que é mais fácil, dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados? Ou levante-se, pegue a sua cama e ande? Pois vou mostrar a vocês que eu, o Filho do Homem, tenho poder na terra para perdoar pecados. Então disse ao paralítico: eu digo a você, levante-se, pegue a sua cama e vá para a sua casa. No mesmo instante, o homem se levantou na frente de todos, pegou a cama e saiu. Todos ficaram muito admirados e louvaram a Deus, dizendo: nunca vimos uma coisa assim. Amém? Vamos orar. Senhor, Deus e Pai, neste momento, ó Deus, quero colocar minha vida diante do altar do Senhor, ó Deus, e pedir ao Espírito Santo de Deus que se manifeste não somente na minha vida, Senhor, não somente no meu coração, mas de todos aqueles que estão aqui na Tua casa, de todos aqueles que estão em casa assistindo a pregação e assistindo a palavra que vai ser refletida aqui essa noite. Que o Senhor possa, Pai, em nome de Jesus, usar esse momento para falar o coração de cada um de nós, ó Deus, para nos ajudar na nossa caminhada de fé. Essa é a oração que eu faço ao Senhor, em nome de Jesus. Amém, Deus. É interessante
que no ano de 2020, março, começou essa pandemia que nós estamos vivendo até os dias de hoje. E no decorrer daquele ano de 2020, muitas dúvidas, muita insegurança, muita tristeza, muitas mortes. E quando foi chegando mais para o final do ano, no mês de novembro, aconteceu um fato que me chamou muita atenção. Num grande shopping em Governador Valadares, havia um gerente de uma loja do Ponto Frio, uma loja enorme. Esse gerente se chamava Bruno Gomes. E entrou um casal nesse shopping e procuraram saber quem era o gerente daquela loja. E um dos funcionários levou o casal até aquele gerente. Quando chegou lá, a mulher disse para o gerente, isso foi noticiado nos jornais, não sei se vocês vão se lembrar disso: eu não admito, é inadmissível um gerente do porte dessa loja negro. Aquilo deu uma repercussão muito grande, não sei se alguém aqui viu essa reportagem, e aquilo saiu na imprensa. Porque quando aquela mulher falou essas palavras para aquele gerente, ele saiu do lugar onde ele estava, ele se recolheu e começou a chorar muito. Mas uma das pessoas da loja que assistiram aquilo, que viram aquela cena, foi até onde aquele gerente estava e começou a conversar com ele. Começou a conversar, a falar, e ele já não estava aguentando mais e ele foi embora para casa. No dia seguinte, aquele gerente, dirigindo-se à loja, voltou para o seu trabalho, ele foi recebido na porta daquela loja com vários cartazes. Você é o melhor gerente. Você é o melhor ser humano que nós conhecemos. Você é o melhor amigo. E aquilo comoveu não somente aquele pessoal que estava ali no shopping, e aquilo saiu na imprensa, foi divulgado na imprensa. E quando eu estava preparando esse texto, que tipo de pessoas nós temos sido no reino, que tipo de pessoa que eu tenho sido no reino, que tipo de pessoa que você tem sido no reino, e quando eu me deparei com esse texto, eu me lembrei dessa situação. No momento difícil daquele gerente, no dia seguinte ele é recebido com todo amor, com todo carinho, com toda a compaixão. Aquelas pessoas que estavam trabalhando com ele, mostrando o quanto o amava, o quanto ele, aquele gerente, fazia diferença na vida daquelas pessoas, que ele não poderia deixar com que uma palavra maldita por uma pessoa fosse atrapalhar a sua vida. E quando eu estava lendo esse texto, Deus me dando esse texto, eu meditando sobre ele, eu comecei a pensar sobre a situação desses 4 homens que se colocaram a levar aquele paralítico até Jesus. E o interessante aqui, que me chamou muita atenção, eu vou considerar 3 questões nisso aqui. Pessoas que abrem mão de si mesma, pessoas dispostas a te ajudar e pessoas que não olham para as dificuldades. Eu acredito que se aqueles 4 homens olhassem para dentro de si, eles iam ver que eles também tinham problemas a serem resolvidos. Não, eu tenho um problema. Eu descobri que Jesus está aqui em Cafarnaum. Eu vou lá, vou tentar chegar na casa, vou colocar para Jesus os meus problemas, as minhas situações, o que eu tenho vivido. Mas não. Os 4 abriram mão de si mesmo, abriram mão daquilo que de repente eles também teriam motivos para estar indo naquela casa, colocar diante de Jesus os seus problemas, as suas lutas, as suas dificuldades. Mas eles preferiram abrir mão de si mesmo, pegar os 4 e levaram aquele homem até aquela casa. E eu confesso, meus irmãos, que parece uma loucura isso.
Se a gente vai percorrer o texto, no versículo 1 está dizendo, no 2, não, no 3, vai falar assim, trouxeram um paralítico, ele estava sendo carregado por 4 homens, mas por causa de toda aquela gente, eles não puderam levar até perto de Jesus. Agora você imagina a cena, 4 homens chegando com um paralítico numa cama, a casa onde Jesus estava toda cercada por uma multidão. Eu acredito que muitos que estavam ali falaram, esses 4 caras são loucos. Esses 4 caras são loucos. O que esses 4 caras estão pensando que vão fazer? Será que eles vão cortar a fila? Olha a multidão que está aqui, diante em volta da casa. Como que eles vão chegar com esse paralítico até Jesus? Abriram mão. E em Filipenses 2,7 tem um texto muito interessante que vai dizer, Filipenses 2,7, que é um texto que sempre me chamou muita atenção. Ele tinha, até o 6, 2, 6 e 7, ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo o que era seu e tomou a natureza de servo, tornando-se assim igual aos seres humanos e vivendo a vida comum de um ser humano. Jesus fez isso. Jesus também abriu mão da sua própria vida. As prerrogativas de ser o próprio Deus, de ser aquele que tinha privilégios, vantagens, mas ele abriu mão disso, abriu mão de tudo, pela minha vida e pela sua vida. A cruz do Calvário, ela tem que constranger, tem que nos constranger as nossas vidas, os nossos corações, porque Jesus abriu mão disso, daquilo tudo, de todo o teu poder que ele tinha para as nossas vidas. E quando eu estava lendo esse texto, eu me lembrei desse Filipenses 2,7, porque esses 4 homens também, eles abriram mão de tudo de talvez os problemas que eles tinham para levar até Jesus. E será que nós, na nossa vida, na nossa caminhada cristã, nós estamos dispostos a abrir mão para abençoar outras vidas? Será que eu tenho estado disposto a abrir mão, de repente, de muita coisa que pode ser vantajosa para mim, para me abençoar vidas daqueles que estão vivendo ao meu redor? O versículo é interessante, o pastor Paulo Borges, ele tem uma frase muito legal, que ela diz o seguinte: quando eu entendo a justiça de Deus, eu não exerço juízo sobre aqueles que ainda não entenderam. Abrir mão dos nossos conceitos, abrir mão muitas das vezes daquilo que nós achamos que é a religiosidade nas nossas vidas. Tem muitas coisas que nós temos que abrir mão. Julgamento, julgar, achar que somos melhores do que os outros, do que aqueles que estão lá fora. Não somos todos iguais. Jesus se colocou na forma humana, como homem, para despertar em nós um tipo de sentimento de que nós devemos também, quando nós entramos na caminhada com Ele, abrir mão de muitas coisas. Quando nós somos desafiados a estar aqui, ou estar dando aula na IBD, é porque nós também precisamos entender, ou estar louvando aqui, Glaucio aqui no piano, Zé Luiz, é porque nós abrimos mão de algumas coisas para estar aqui. Todos nós. O segundo ponto é pessoas dispostas a te ajudar. No versículo 4 vai dizer: mas por causa de toda aquela gente, eles não puderam levá-lo até perto de Jesus. Então fizeram um buraco no telhado da casa, em cima do lugar onde estava Jesus, e pela abertura desceram o doente deitado na sua cama. Olha, gente, eu acredito que por muito menos, talvez eu ia desistir. Muito menos. Chegar com aquele paralítico, levando ele numa cama, 4 homens,
vendo aquela multidão em toda a volta daquela casa, perceber e pensar que tinha a possibilidade de subir pelo telhado, quanto de nós nos desistimos, quanto de nós nos desanimamos das coisas do Senhor por pouca coisa. Quanto de nós nos desistimos ou desanimamos das coisas do Senhor porque alguém na igreja falou mal de mim? Quanto de nós nos desistimos, desanimamos das coisas do Senhor porque o pastor falou algo que não deveria ter falado? Será que nós estamos mesmo vivendo o reino nessa terra? Ou será que nós estamos passando por aqui somente como pessoas religiosas, fazendo parte de um corpo de Cristo, ou talvez até de membresia da igreja, somente? É interessante que a irmã Dulce, eu gosto de frases. A irmã Dulce, ela tem uma frase, eu vi o filme da irmã Dulce, fiquei muito encantado com o filme, mas tem uma frase dela que ela diz: as pessoas que espalham amor não têm tempo nem disposição para jogar pedras. Aqueles homens, eles estavam dispostos a derramar amor sobre a vida daquele paralítico. Porque se não fosse por isso, eles poderiam muito bem falar um para o outro: não, vamos voltar com ele. Ó, meu amigo, nós te trouxemos até aqui, mas daqui não dá mais, olha como está tudo cheio, está tudo lotado. Não tem mais jeito. Vamos voltar com você. A gente te leva até onde está a tua casa. A gente não sabe esse percurso, essa caminhada até chegar até Jesus. A gente sabe o que aqueles homens andaram, por quantos quilômetros aqueles homens andaram. Eu não estudei essa parte. Mas de uma coisa eu sei: se não fosse o amor daqueles homens por aquele paralítico, eles iam desistir. E quando nós estamos na casa do Senhor, quando nós estamos envolvidos na obra do Senhor, no reino do Senhor, com amor, a irmã Dulce fala que nós não vamos ter tempo para jogar pedras. Você sabe por quê? Paulo Márcio pegou tempo atrás aqui, sobre um texto, e falando: se eu falar a língua dos anjos, mas se eu não tiver amor, não adianta. Eu posso ser quem for, meu irmão. Eu posso ser o pastor dessa igreja, posso ter a liderança, a melhor liderança dessa igreja, mas se eu não tiver amor, de nada adianta. Se aqueles 4 homens que levaram esse paralítico não tivessem amor por aquela vida, não ia adiantar nada, porque eles iam desanimar. E é muito interessante, porque nós vivemos um período da igreja em que tem que ter amor, tem que viver com amor, tem que fazer a obra do Senhor com amor. Pessoas que não olham para a dificuldade, pessoas que não abrem mão de si mesmo, pessoas que dispostas a te ajudar, e agora pessoas que não olham para as dificuldades. No versículo 4, está muito bem explícito esse texto. Porque se eles olhassem para a dificuldade de chegar com aquele homem até onde estava Jesus, eu acredito que eles voltariam. Mas é interessante que em Josué 1:9, é muito legal esse texto. Josué 1:9. Deus falando para Josué: lembre da minha ordem, seja forte e corajoso, não fique desanimado, nem tenha medo, porque eu, o Senhor, seu Deus, estarei com você em qualquer lugar onde você for. Foi a promessa de Deus para Josué. Olha, Josué, por você mesmo, você não pode fazer nada. Eu acredito que esses 4 homens, por eles mesmos, eles não poderiam fazer nada, se não fosse o amor por aquela vida. E muitas das vezes nós precisamos de viver momentos assim.
Nós precisamos nos refletir como está a nossa vida, como no reino dos céus. No reino, nesse reino que nós um dia entramos nele e vamos caminhar até a volta de Jesus. Será que nós estamos fazendo diferença nesse reino? Será que tipo de pessoas nós somos nesse reino? A irmã Lília falou hoje de manhã aqui sobre identidade do discipulado, do discípulo. Entregar um folhetim ou falar para alguém sobre o reino, sobre a morte de Jesus, talvez possa ser até uma coisa fácil. Mas acompanhar, depois que aquela pessoa decide que ela quer viver uma nova vida, é o que vai fazer diferença. É muito fácil eu ir ali, entregar um folhetim e falar, ó, Jesus morreu na cruz por você, meu irmão. E aquela pessoa vir aqui no templo, entregar a vida dela. E depois, o que eu vou fazer com essa pessoa? Tem uma frase muito interessante, que é de um autor desconhecido, que ela diz: apesar das dificuldades, a fé nos faz continuar a enxergar a vida com otimismo e determinação. Apesar das dificuldades. Eu acredito que quando esse homem, Jesus, vê toda aquela situação, aquele burburinho, talvez todos aqueles que estavam em volta daquela casa ali, olhando aqueles homens chegar com aquele paralítico naquela cama, eu acredito que isso deve ter chegado rápido aos ouvidos de Jesus lá dentro daquela casa. E lá de dentro, Jesus já deve ter percebido que aqueles homens tinham uma fé diferente. Uma fé não somente de acreditar nele, mas uma fé que estava fazendo diferença na vida daquele homem, daquela pessoa. Será que nós temos feito diferença na vida das pessoas? Será que nós temos derramado amor na vida das pessoas? Ou será que nós temos derramado ódio sobre a vida das pessoas? Eu gostaria de convidar a Raquel, o Ministério de Louvor. Não foi combinado isso, mas eles cantaram um louvor aqui que mexe muito com o meu coração. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu. Não foi por força, não. Gentilmente. Jesus, ele entra nas nossas vidas gentilmente. Será que nós também temos feito isso gentilmente na vida das pessoas? Será que nós temos derramado amor na vida das pessoas? Interessante que no 9 Jesus vai falar assim: o que é mais fácil dizer ao paralítico, seus pecados estão perdoados, ou levante e pegue a sua cama e ande? Porque ali ainda tinha um outro grande confronto, que era dos religiosos que estavam ali. Infelizmente, os religiosos estavam ali para atrapalhar aquilo que o Senhor tinha que fazer na vida daquele paralítico. E se nós não entendermos o que nós estamos fazendo no reino, muitas das vezes nós vamos atrapalhar aqueles que estão querendo entrar no reino, aqueles que estão querendo fazer ou ser diferença. Ouça esse louvor, mas eu gostaria que você curvasse a sua cabeça, que você procurasse meditar com o coração muito aberto na letra desse louvor, porque esse louvor, ele é fora de série. Eu não preciso de falar sobre ele. Sofrer, participar da sua obra, vou
Salvador, na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Merecida vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe-me a vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. A cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. No 11 de setembro, quando foi atingida aquelas 2 torres nos Estados Unidos, passaram-se alguns dias, algum tempo, foi feita uma pergunta para Billy Graham. Billy Graham, onde estava Deus quando essas torres foram atingidas? Como se Deus fosse o culpado de toda aquela tragédia. Mas Billy Graham respondeu: Deus está nos bombeiros, Deus está nas pessoas que estão amando e que estão indo ali resgatar aquelas vidas, está nas pessoas que estão orando por essas famílias, está nas pessoas que estão ali derramando bênçãos sobre aquelas famílias de alguma forma. Meus irmãos, se a nossa caminhada cristã, se a nossa caminhada no reino não for para que nós possamos fazer diferença, nós podemos parar. Eu falei isso na escola bíblica hoje. Vamos parar, porque nós vamos estar perdendo tempo. Nós temos que fazer diferença na vida das pessoas. Eu gostaria que você curvasse sua cabeça nesse momento e que você pensasse comigo: se você, ou se eu, se nós temos feito diferença na vida daquelas pessoas que estão próximas de nós, na vida das pessoas que talvez nós encontramos pelas ruas, no local onde nós trabalhamos, no local onde nós estudamos. Será que nós, como cristãos, nós temos feito diferença? Ou será que nós estamos somente sendo religiosos, dizendo que participamos, que fazemos parte de uma igreja? O tema da nossa igreja esse ano, uma nova história Deus tem para mim. Mas essa sua nova história, ela só vai ser escrita quando eu, quando você, quando nós fizermos a diferença lá fora. Quando nós, ao encontrarmos com pessoas, ao nos depararmos com os nossos familiares, que aqueles que vivem ao nosso redor,
que eles possam ver em nós pessoas diferentes, porque dessa forma nós vamos estar despertando nesses homens, nessas mulheres, o interesse de servir ao Senhor. Só não tem como mais ficar do mesmo jeito. Aqueles 4 homens fizeram a diferença na vida daquele paralítico. Jesus viu isso, Jesus falou a fé de vocês. Jesus não falou a fé de um homem, Jesus falou a fé de vocês 4. Será que nós estamos dispostos mesmo a abrir mão? Será que nós estamos dispostos a ajudar? Será que nós estamos dispostos a não olhar as dificuldades que muitas das vezes são colocadas sobre nós? Eu não sou de fazer isso, mas Deus está me incomodando. Eu gostaria muito, meu irmão, se nessa noite você tem se sentido desafiado a viver uma vida cristã melhor do que você viveu até o dia de hoje, eu vou te convidar, meu irmão, a ficar de pé, para que nós possamos orar, para que nós possamos clamar ao Senhor e pedir misericórdia ao Senhor, e dizer: Senhor, eu preciso melhorar a minha vida cristã, não tem como mais viver dessa forma. Se você, meu irmão, sente o desafio, eu vou te convidar a ficar de pé, que nós vamos orar junto, para agradecer ao Senhor. Mas se você acredita que a sua vida está muito bem espiritualmente, glória a Deus por isso também. Glória a Deus. Amém, Deus. Amém por você, meu irmão. Amém por você, minha irmã. Eu tenho certeza absoluta que nós só vamos fazer diferença se nós deixarmos de lado aquilo que tem atrapalhado a nossa fé com o Senhor. Senhor, meu Deus e Pai, queria, Pai, entregar este momento nas Tuas mãos, de vidas, Pai, que estão conscientes de que nós precisamos mudar, de que nós precisamos, Senhor, amar mais e ter menos ódios, que nós precisamos, ó Deus, a olhar menos para as dificuldades, a olhar mais para o Senhor e saber que a nossa vida só é alguma coisa quando nós nos colocamos no altar do Senhor, quando nós nos colocamos à disposição do Senhor. Ô Pai, o Senhor conhece o coração de cada um que está aqui na Tua casa, o Senhor conhece o coração de cada um que está em casa assistindo, Pai, essa pregação. Retira de nós todo ódio, toda amargura, retira de nós tudo aquilo que atrapalha a nossa comunhão com o Senhor. E que no final desse ano, ó Deus, nós possamos, em nome de Jesus, declarar que uma nova história o Senhor fez por mim, que uma nova história está sendo escrita por meio da minha vida. Toma, Pai, as nossas vidas no Teu altar, tenha misericórdia de nós, ó Deus, e nos ajude, ó Deus, na nossa caminhada no reino. Toda a honra e toda a glória sejam dados a Ti. Me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado, o Seu amor pela cruz. Me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado, o Seu amor. Impressionante é o Seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o Seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou
gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor pela cruz me chamou gentilmente.